Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Evon Piffer, orientador artístico da oficina de sopros madeiras, técnicas de execução instrumental e prática de conjunto da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva de Paraibuna. Na aula de hoje nós vamos ter nosso primeiro contato com os instrumentos dessa oficina e vamos conhecer as similaridades que existem entre eles. Então, gente, vamos tentar entender o que vem a ser a classificação da família das madeiras dos instrumentos musicais, tá ok? A gente olha aqui, por exemplo, e fala, por que o saxofone e a flauta são considerados madeiras, já que são fabricados de metal, tá? Bom, originalmente, todos esses instrumentos, flauta doce, flauta transversal, clarinete e toda a família deles, era fabricado de madeira. O saxofone não, ele já nasceu fabricado de metal. Mas o que caracteriza o fato de ser considerado família das madeiras não é só o material com que ele é construído, esses instrumentos, tá? É a similaridade, a maneira com que se toca esses instrumentos. Basicamente, o que acontece com eles? Eles são um tubo e a gente produz o som deles colocando os dedos. À medida que a gente vai colocando mais dedos, vai fazendo com que o tubo se torne cada vez mais comprido, fazendo com que o som se torne mais grave. E à medida que a gente vai tirando os dedos, vai fazendo com que o tubo se torne menor e os sons vão acabar se tornando mais agudos, tá? Então... Isso em todos esses instrumentos, na flauta doce, no clarinete, na flauta transversal, no saxofone, tá ok? Então, gente, vamos entender o que vem a ser essa similaridade com esses instrumentos da família das madeiras. Basicamente, essa similaridade é relacionada ao dedilhado, como eu já falei, né? Tira-se e coloca-se dedo nos sons mais graves, sons mais agudos e por aí vai. Agora, o que acontece na hora de uma escrita musical? Eu chego lá na minha partitura e escrevo uma nota Si. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse instrumento aqui, por exemplo, e vou digitar uma nota Si, que ela consiste basicamente no polegar aqui atrás e um dedo aqui na frente. Ó. Si. Se eu pegar essa outra aqui maior também, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um dedo na frente, um atrás e... Si. Vou pegar, por exemplo, a flauta transversal de concerto, essa daqui que é uma flauta em dó, vou fazer o quê? Um dedo atrás e um na frente e... Si. O clarinete, apesar de ser um pouco diferente, nós vamos discutir a respeito depois. A mesma coisa, um dedo na frente e um atrás e... Si. É a mesma coisa com o saxofone. Eu pego o saxofone, né? Um dedo atrás segurando o instrumento e outro aqui na frente. Eu tenho uma nota Si, certo? Não é tão certo assim, tá? Por quê? Eu toquei uma nota Si, sim, em todos eles, o que está escrito na partitura, mas não necessariamente esses instrumentos soaram a nota Si. Por quê? Alguns desses instrumentos aqui são transpositores. É o caso, por exemplo, do saxofone e é o caso do clarinete. Tá? Quando eu toquei a nota Si nessa flauta e nessa flauta, a nota que soou foi um Si de verdade. Tá? São instrumentos não transpositores, são instrumentos com afinação em Dó, ou seja, sons naturais. Quando eu toquei a flauta transversal, mesma coisa, eu toquei aquele Si e soou um Si, tá? Também é um instrumento em Dó. O clarinete, esse daqui, ele soou um Lá. Por quê? Na realidade, esse instrumento, o clarinete, ele é afinado em Si bemol, ele é um instrumento transpositor. Assim como o saxofone, esse saxofone alto em Mi bemol, eu toquei o Si e ele soou na realidade um Ré, porque ele também é um instrumento transpositor. Só que o que aconteceu aí?
todos eles têm um dedilhado igual, tá? Ou seja, por uma questão de convenção, né, talvez, ou de facilitar o dedilhado, facilitar a vida do músico, vamos dizer assim, ficou-se convencionado que nessa posição nós temos uma nota e basicamente todas as outras notas também com o mesmo dedilhado. Claro que cada instrumento vai ter sua peculiaridade e uma nota ou outra ser diferente, mas o básico, a maioria das notas tem o mesmo dedilhado, tá ok? Eu não falei a respeito dessa flauta aqui, tá? Essa flauta aqui, ela também é um instrumento afinado em Fá. Só que eu não vou tocar ela aqui assim pensando em si. É um dos poucos instrumentos que quando a gente toca, a gente muda o dedilhado quando lê a nota. Então eu vou tocar o meu Si aqui. Tá? Se eu tocar aqui, será um Mi. Tudo bem, eu poderia pensar numa transposição de partitura, mas a flauta doce, ela é um dos poucos instrumentos onde a gente troca o dedilhado, ao passo que os outros instrumentos não, a gente mantém o dedilhado e muda a escrita musical, tá ok? Outro instrumento transpositor que eu tenho aqui é esse aqui, da família das flautas transversais, tá? É a flauta em Sol, flauta contralto em Sol. Tá? Então aqui é a mesma coisa, eu tenho um Si nessa posição, só que não, né? É um Si na escrita, porque o som real é um Fá sustenido. O Si está aqui. Tá? Quando eu falo som verdadeiro, som falso, na realidade eu me refiro a verdadeiro como sendo o som real. Tá? É o som que a gente toca e é o som real que ele soa. Quando eu falo, por um acaso, em som não verdadeiro ou falso, é um som não real, ou seja, é justamente isso. Eu toco um som que está escrito, mas o que ele soa é outro som por questão de ser um instrumento transpositor, tá ok? Até porque todo som é verdadeiro, né? Então, gente, eu sei que muitos de vocês que estão aí assistindo vão chegar e falar, olha, não faz muito sentido eu continuar assistindo essas videoaulas, por quê? Porque eu queria estar tocando, estudando o saxofone, o clarinete, a flauta transversal, e eu não tenho instrumento, então não tem por que continuar assistindo as aulas, né? Eu não diria isso, gente. Vocês viram que eu mostrei para vocês que o dedilhado de todos esses instrumentos são basicamente os mesmos. Tá? Ou seja, a similaridade de movimentos, que é o que caracteriza essa oficina. Tá? Nós vamos ver, claro, que cada um desses instrumentos tem uma ou outra nota que se toca de uma maneira diferente, pela própria construção do instrumento, tem que ser diferente. Mas eu diria que mais de 90% do dedilhado de qualquer um desses instrumentos são iguais. Tá? A técnica de sopro e de respiração é a mesma. Nós vamos fazer muito exercício voltado para isso, para a técnica de sopro, de respiração, para a questão da gente conseguir um som bonito, um som plano, um som afinado, um som vivo, tá? Então, o que acontece? Se vocês estão meio desanimados porque não tem um instrumento que queriam por enquanto, se vocês tiverem uma flauta doce, já vai ser um grande ganho. Porque vocês viram que a mesma coisa que eu posso fazer com esse instrumento, eu posso fazer com aqueles em questão de dedilhado. Ou seja, se vocês aprenderem a dedilhar uma flauta doce, no futuro vocês vão entender muito bem como funciona qualquer um dos outros instrumentos. Haja visto também, gente, que hoje em dia é muito, muito, muito raro vocês encontrarem um músico que toca um instrumento, tá? Normalmente, hoje em dia, todo mundo tem a tendência a ser multi-instrumentista, tá? Tocar pelo menos 2 ou 3. Eu, por exemplo, meus instrumentos de origem são a flauta doce e a flauta transversal, tá? Me arrisco também, claro, no clarinete, no saxofone, toco sem problema. E me arrisco ainda também ali no piano, tá ok? Então, os músicos hoje em dia dificilmente tocam um só instrumento. Então, se vocês se dedicarem um pouco, por um bom tempo, com a flauta doce, por exemplo, depois vocês pegam os outros instrumentos com facilidade,
Muito mais facilidade. E por que não dizer que isso é um segundo instrumento para vocês, né? Ah, eu sou saxofonista, mas toco flauta doce também. Ah, eu sou clarinetista, mas eu toco flauta doce também. Isso é extremamente viável, com certeza vai acontecer. Tá legal, gente? Enfim, na próxima aula, gente, aí nós vamos começar a ver a parte teórica e prática dos instrumentos. Hoje eu demonstrei a família, demonstrei o que são esses instrumentos. Na próxima aula, eu quero colocar partiturazinhas para coisas simples, tá? Mostrar para vocês alguma coisa de partitura, as notações musicais e como tocar nos instrumentos. Aí nós faremos nas aulas um instrumento por vez, tá ok? Até lá!